Olá pessoal, eu sou o corretor do fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos para a quarta aula do passo a passo de como fazer uma redação Nota 1000. E antes de iniciar essa aula, eu gostaria de agradecer pelos 500 inscritos no canal no YouTube, porque para mim isso soa como surreal, assim, eu nunca imaginaria e nem imaginei que essa ideia fosse surtir tanto efeito assim. Então eu agradeço a vocês de coração mesmo. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do planejamento da redação. Eu preciso salientar mais uma vez, para as pessoas que não têm muita afinidade com a área de humanas, de que o português, principalmente a questão da escrita, ela não é uma coisa subjetiva. Quando não é, a questão da redação, e principalmente o gênero dissertativo argumentativo, ele é tão lógico como qualquer outra equação de exatas. A diferença é que nas exatas, você vai interpretar um texto de português e vai formular esse texto com número. Na redação, você não vai utilizar os números para chegar no resultado, você vai utilizar as ideias. Entendeu? Então, por isso o planejamento é importante, porque quando você não planeja, você acaba chegando no resultado não esperado. Entendeu? Na redação ocorre da mesma maneira. A diferença é que, se você não planeja as ideias e coloca essas ideias de modo aleatório no texto, o resultado, ou seja, a conclusão, ela acaba destoando da ideia principal. Então o resultado não sai como esperado. Isso a gente chama de quebra de coerência, que na matemática nada mais é do que um resultado não esperado. E é por isso que o planejamento da redação é tão importante como qualquer outro planejamento exato. Tudo na vida é essencial que se planeje antes. Isso, no caso, para quem deseja obter um bom resultado, que fique claro. E eu creio que quem está assistindo essa aula esteja procurando isso. Então vamos lá. O que eu quero passar aqui nessa aula é uma metodologia, é uma luz para vocês, para que vocês elaborem ou mesmo absorvam o que achar necessário do que eu passar aqui. Não conseguiu a resposta para o que você tem dúvida, ou faltou alguma coisa que você costuma utilizar, então adicione uma pergunta, edite uma pergunta, assim, fique livre para poder modificar esse questionário à medida do que você achar melhor, assim. Não se ingesse ao meu pensamento de maneira alguma. Lembra que eu não sou o dono da verdade, então vamos lá. Enfim, resumindo essa ideia inicial, por que essa etapa é importante? Bom, ela é importante porque o roteiro pré-determina a estrutura e o conteúdo do texto. Recapitulando as aulas que a gente já teve aqui no canal, no passo número 1, nós aprendemos a respeito das competências e o que cada um aborda. No passo número 2, nós aprendemos que a redação é dividida em introdução, em 3 períodos de contextualização, afirmação do tema e tese. No parágrafo de desenvolvimento, com 4 períodos, o primeiro tópico frasal, o segundo de contextualização, o terceiro explicação e o quarto de recapitulação, e o quarto parágrafo, composto de 3 períodos com reafirmação da tese, seguida de propostas de intervenção e finalizada com a idealização do tema. No passo 3, nós vimos a respeito da tese, que a tese precisa ser contida na introdução, e que a tese basicamente vai compor o que a gente chama de ideia fixa, que é o DNA da sua redação. Entende? Então, assim, para quem não assistiu essas aulas que eu falei agora, é importante que assista essas aulas antes de começar essa. Eu vou deixar aqui no vídeo os cartõezinhos para você clicar. Não inicie esse passo se você ainda não viu os passos anteriores, assim, não tenha pressa, porque você vai atropelar muita informação importante e vai acabar não entendendo o que eu abordar aqui agora. Voltando, a ideia fixa é basicamente o DNA da sua redação. Como assim? Todo o seu texto vai ter que girar em torno do que você vai achar na ideia fixa. Então, no passo 3, a gente descobriu como achar essa ideia fixa do texto. E lembrando que a ideia fixa sempre tem que estar relacionada ao tema e às palavras-chave que envolvem o tema, e na maioria das vezes também dá para se achar no próprio texto motivador. Comparando o questionário da aula anterior a respeito da ideia fixa de um texto com o planejamento de agora, a diferença seria basicamente a seguinte. Assim, vamos fazer uma analogia ao corpo humano. A ideia fixa seria o seu genótipo e o seu planejamento ele seria um esboço do seu fenótipo, ou seja, como que esse genótipo vai se manifestar no texto, nas diferentes partes que compõem uma redação, seja ela a introdução, o desenvolvimento ou a conclusão. Ou seja, o mesmo planejamento ele vai ser feito para toda a redação. Você não pode planejar uma conclusão se ela não
tiver relação com desenvolvimento. Esse passo é muito importante, principalmente para as pessoas que têm dificuldade em relação ao desenvolvimento do texto. Pessoas que têm um erro muito comum, por exemplo, quando vai escrever uma redação, de receber na correção falas do tipo, advertências do tipo, fugiu do tema, parágrafo prolixo, o texto não aborda uma tese específica, tendência ao tangenciamento, proposta de intervenção não relacionada com o texto. Enfim, tem 500 tipos de problema que podem ser solucionados com esse planejamento. Então, para isso, eu desenvolvi um questionário de perguntas e eu espero que essas perguntas solucionem as dúvidas de vocês. Como já vimos na aula anterior, é importante sempre que você elabore algumas perguntas para sua mente, de forma que você consiga tirar a ideia que está lá alojada e consiga transpassá-la para o papel. No passo anterior, nós fizemos esse exercício para achar a tese de um tema, para problematizar um tema, e com isso elaborar a introdução. O desenvolvimento, como a gente já viu na aula 2, ele é derivado da sua tese, da sua ideia fixa. Ou seja, o que você abordou na ideia fixa vai ser elaborado no desenvolvimento. Isso não é opcional, isso é obrigatório. Se você elaborar um ponto numa tese e não elaborar no desenvolvimento, correrá o risco de perder muito ponto na competência 3, que é a competência de coerência. Enfim, isso a gente já abordou, não vou ficar martelando mais nessa ideia, então vamos lá. Da mesma maneira que a gente elaborou algumas perguntas para achar a tese da introdução, no desenvolvimento você vai ter 2 perguntas básicas para achar os argumentos. A tese vem acompanhada das causas, ou seja, os 2 parágrafos de desenvolvimento, eles vão ser trabalhados em cima dos 2 pontos de causa abordados na tese da introdução, ou seja, o individualismo e o precário sistema de transporte. Eu estou usando o mesmo exemplo das aulas anteriores, que é para não ter nenhum tipo de discordância, nenhum tipo de confusão. Então vamos supor que a gente já escreveu a respeito da ideia fixa e que a gente ainda não sabe como que a gente vai fazer o parágrafo de desenvolvimento. É simples, é só perguntar para os pontos de causa por que e ou como. Como assim? Vamos voltar aqui como exemplo. O primeiro ponto de causa que a gente abordou na ideia fixa, ou seja, na introdução do texto, foi o individualismo. Nesse tema, que foi o efeito da implantação da lei seca no Brasil, a nossa ideia fixa diz que a lei seca é uma ideia boa, é uma coisa boa, porém existem fatores negativos que comprometem essa efetividade da lei. No desenvolvimento, eu vou explicar como que esse fator se torna negativo para a efetividade dessa lei, entende? Eu vou desenvolver a ideia que eu abordei na tese da introdução. Como que é desenvolver? Tipo assim, eu não sei o que é desenvolver, eu tenho dificuldade em desenvolver, eu vou desenvolver e acabo só descrevendo um tema, enfim, eu não sei argumentar, meu parágrafo falta argumentação. Por que que isso provavelmente acontece com você? Porque o desenvolvimento de uma ideia, a argumentação de uma ideia, ela não consiste só na exemplificação de fatos. Vamos supor, o individualismo e o precário sistema de transporte. Vamos supor que esse seja o ponto de causa que você esteja trabalhando. Você não vai argumentar, por exemplo, só citando os dados do transporte público. Você tem que explicar como que isso acontece. E é para isso que serve essa pergunta. Então, assim, é preciso que você entenda que o que está em laranja aqui, ele pode ser substituído pelo seu ponto de causa, entende? Então, como a gente já sabe que na ideia do texto ela aborda o individualismo, pega esse trecho e transforma ele numa pergunta. Por exemplo, por que ou como o individualismo compromete a efetividade dessa lei? A resposta que a gente vai achar aqui vai ser os nossos argumentos. Feita a pergunta, basicamente você vai ter 3 padrões de respostas. O porquê, ou isso pode ser fundamentado, ou uma vez que. Enfim, sintetizando a ideia toda. Como já supomos, o primeiro ponto de causa vai ser o individualismo que compromete a atividade dessa lei, que a gente abordou aqui na introdução. Então a gente vai pegar esse ponto de causa e vai transformar ele numa pergunta. Por que e ou como o individualismo compromete a lei? Bem, a resposta vai vir no primeiro padrão, que vai ser o tópico frasal, ou seja, a afirmação, que o individualismo compromete a efetividade dessa lei porque aqui vai ficar o argumento 1. A ausência do pensamento coletivo permite a ocorrência de acidentes.
o primeiro período do parágrafo tem que ser o tópico frasal. Por que que acontece? Porque a ausência de pensamento coletivo permite a ocorrência de acidentes. Ponto. O seu tópico frasal está pronto. Você já achou o que que você vai escrever no texto. Tá, e isso é o bastante? Claro que não. Só você colocar uma afirmação ou um processo não é argumentar. Argumentar para o Enem, mais uma vez falando, é você contextualizar. O Enem quer que você demonstre, ele quer saber se você possui domínio de outras áreas. Enfim, se você consegue contextualizar, se você consegue exemplificar. Então, para isso, eu elaborei esse segundo padrão de resposta. Ou seja, como aqui no primeiro você achou a causa, ou seja, por que que acontece o problema, aqui você vai fundamentar essa ideia. Então, isso pode ser fundamentado como? Por John Locke, que acredita que as leis servem para os outros e não para si. Perfeito, você compreende, você consegue entender, você consegue sentir que a argumentação que você fez, ela está sendo fundamentada em outra área. No caso aqui da gente, é uma citação filosófica. Você poderia colocar matemática, biologia, geografia, dado de IBGE, enfim, fica ao domínio de conhecimento de cada um. Com esse segundo padrão de resposta, de uma mesma pergunta, a gente já consegue visualizar o segundo período do parágrafo de desenvolvimento. Passando da contextualização, nós vamos agora para o período de explicação. Nós já vimos a causa e nós já vimos a fundamentação dessa causa, ou seja, a comprovação de que esse argumento existe e de que esse problema existe. E no período de explicação, nós vamos fazer a chave, que é exatamente a chave de um texto dissertativo argumentativo, que é a explicação do problema relacionado ao tema. Ou seja, você abordou a ideia, você contextualizou essa ideia e agora você vai explicar como que essa ideia se dá. Então, assim, a ausência de pensamento coletivo permite a ocorrência de acidentes. Como diz John Locke, que acredita que as leis servem para os outros e não para si. Aí a gente volta aqui para o terceiro padrão de pergunta, uma vez que a má qualidade educacional reduz o conhecimento acerca da cidadania. Percebe que ele está explicando como que o ponto trabalhado aqui, como que a ideia trabalhada no argumento, ela explica o desenvolvimento, ela explica como que isso se dá, como que isso caracteriza o problema que você está expondo na tese e que o tema está querendo que você problematize. E isso é argumentar para o Enem. Não é você ficar descrevendo o tema, é você abordar o tema, é você contextualizar esse tema, comprovar esse tema com outras áreas de conhecimento e explicar como que esse tema se caracteriza num problema. Isso é você argumentar, isso é você descrever, problematizar e comprovar que a ideia que você está abordando é um problema de fato. E quando você faz esse planejamento, não fica sombra de dúvida no texto. O corretor, ele não vai ter nem chance de achar que o seu raciocínio é errado. Exemplificando o questionário que a gente acabou de fazer, esse planejamento que a gente acabou de fazer, no texto, veja bem como é que ele fica. Percebe que o primeiro período é o tópico frasal, o segundo é a contextualização, o terceiro é a explicação e o quarto é a recapitulação. Aí você me pergunta, mas cadê a resposta ou cadê a pergunta para recapitulação? Não tem como, ou na verdade tem, assim, quem conseguir fazer pode bolar uma pergunta e uma resposta que dê para achar a ideia da recapitulação, tipo a ideia do fechamento do parágrafo, da conclusão do parágrafo. Eu acho desnecessário, porque o fechamento do parágrafo, esse período em verde, ele nada mais é do que a ideia central contida no próprio parágrafo. Dita em outras palavras, assim, é importante que você não repita a palavra. Enfim, eu sempre aconselho que esse último período do desenvolvimento, ou seja, a recapitulação, ela demonstre uma consequência, assim, propriamente dita. No argumento número 2, ou seja, no parágrafo número 2 de desenvolvimento, nós vamos abordar o segundo ponto de causa, que aqui é o precário sistema de transporte. Ou seja, voltamos aqui para a primeira pergunta do desenvolvimento, que é por que ou como o precário sistema de transporte compromete a efetividade dessa lei. A resposta vai ser o seu tópico frasal. Precário sistema de transporte compromete a efetividade dessa lei porque... Aí a gente responde aqui, a falta de transporte público estimula o uso do carro. Se você olhar aqui no texto, no tópico frasal, você vai perceber que a ideia é basicamente a mesma do que a ideia que a gente achou aqui na primeira resposta do questionário.
Mas aí você me pergunta, poxa, mas por que tem um porquê e um como? O Enem, ele quer saber se você consegue explicar como que esse problema se dá. E quando a gente explica sobre um problema, automaticamente, assim, inconscientemente, a gente está explicando como ele se dá, ou seja, como acontece. Você tem duas vertentes, basicamente, o porquê e o como. O porquê seria o fator social, porque aquilo é porque é dessa forma. E o como seria basicamente o desenrolar desse fator social, como que ele caracteriza um problema. Vamos colocar aí a redação da violência contra a mulher, que caiu do ano passado. Ou seja, é um problema. Você não precisa explicar por que é um problema. A violência, ela é um problema por si só. Ela já é um fator social problemático. Mas, ao mesmo tempo que existem os fatores sociais, você também pode explicar como que um problema se dá. E como que seria basicamente a diferença? Ao mesmo tempo que você aborda sobre um fator social, você pode abordar sobre alguma situação que caracterize um problema. Por exemplo, a efetividade da Lei Maria da Penha. Uma mulher, ao fazer uma queixa contra o marido, ela ainda existe a alternativa de retirar essa queixa. Ou seja, muitas mulheres acabam sendo ameaçadas pelos maridos, retiram a queixa e o marido acaba ficando impune e posteriormente acaba cometendo um crime. Ou seja, a lei não adiantou de nada, entende? Então você tem o argumento do porquê, porque é, e do como que isso é um problema, entende? Então por isso que aqui na pergunta tem porquê e ou como um problema se dá. Então dependendo da sua resposta, você pode achar fundamentando tanto no um quanto no outro. E isso fica bem claro, assim, fica bem evidente nos períodos de explicação e contextualização. O precário sistema de transporte compromete a efetividade da lei seca porque a falta de transporte público estimula o uso do carro. Percebe que aqui é basicamente um como isso ocorre? Falta de transporte público estimula o uso do carro. E consegue perceber também que não está explicado. Por quê? Isso é o tópico frasal. Você não precisa explicar de fato o que acontece mesmo. E aqui ela passa para contextualização com uma ideia de fator social. Ela não é fundamentada em nada, basicamente. Ela é fundada só no contexto geral. Como assim? Você percebe que não tem nome de jornal, não tem IBGE, não tem nada que comprove que isso aqui tem uma fonte. Mas a gente sabe que isso acontece porque é um fator social. A gente sabe que no Brasil o transporte público ele tem baixa disponibilidade, principalmente nos horários de pico, que é os horários que o brasileiro costuma consumir mais bebida alcoólica, entende? É uma ideia, é um fator geral. Isso aqui não vai caracterizar o seu texto como falta de argumento, muito pelo contrário. O corretor sabe que é um fator social. E aqui no texto ela descreve exatamente isso aqui. Ela fundamenta o pensamento dela, ela fundamenta esse argumento com uma ideia de consenso geral. Para, então, no terceiro período, explicar como que isso ocorre. Ou seja, como que o transporte, como que o precário sistema de transporte compromete a efetividade dessa lei. Em consequência da baixa disponibilidade de ônibus, trens e metrôs durante o horário em que há maior consumo de bebidas alcoólicas, a falta de transporte público estimula o uso do carro. E isso ocorre principalmente em bairros periféricos, cidades pequenas e médias. Você percebe que o texto ele está dividido em partes, assim. Ele está meio que quebrado. Mas se você pegar a ideia geral, você vai conseguir achar uma linearidade, assim. Mais uma vez reforça que o padrão de escrita, ele não é só um, ele pode ser dado de diversas maneiras. Se eu fosse a autora dessa redação, eu não teria abordado dessa maneira, porque dependendo do corretor, ou dependendo do, sei lá, do nervosismo, poderia me ocasionar aí uma perda num ponto de coerência, enfim. A gente nunca sabe quem vai corrigir a nossa prova, né? Então é importante que mantenha uma linearidade. Mas de qualquer forma, você consegue construir, você consegue perceber que a construção do pensamento dela segue uma sequência. Aqui no primeiro argumento, ela abordou o porquê, aqui ela está abordando como isso ocorre, saca? Isso é uma estratégia perfeita para sua redação. Treinem isso na redação de vocês. Um parágrafo você vai falar porquê e um parágrafo você vai explicar como que esse problema se dá. Para quem não entendeu, o primeiro período vai ser uma afirmação dessa causa abordada na tese como problema. O segundo período, que é a contextualização, vai ser a comprovação de que essa causa caracteriza o problema do tema. E no terceiro período, que é a explicação com essa conjunção aqui subordinativa causal,
visto que, ou uma vez que, ou enfim, tem N aí, você consulta lá na tabela, eu vou deixar aqui um card também para vocês consultarem, você vai explicar como que dá esse problema, ou você vai explicar por que é um problema. Enfim, fica ao seu critério de raciocínio. Isso aqui não tem nenhuma fórmula mágica, gente. É importante que o que eu estou dando aqui para vocês é só uma luz. É uma luz para vocês escreverem a redação de vocês. Infelizmente, no parágrafo de desenvolvimento, é importante que vocês treinem o pensamento de vocês e não tente seguir a fórmula de outro pensamento de outra pessoa. Bem, feito o desenvolvimento, a gente já desenvolveu o tema, já comprovou, já achou as citações filosóficas que a gente vai usar no texto, os tópicos frasais, a explicação, a recapitulação. Agora a gente vai trabalhar a conclusão. Com a conclusão não é diferente do que a gente fez no desenvolvimento e na introdução. A conclusão também tem perguntas, e são perguntas essenciais. Essas sim são essenciais para a redação. Por quê? Porque a conclusão no Enem, ela segue um padrão. Ela não é igual ao desenvolvimento e a ideia fixa. A conclusão, ela é mais engessada, vamos dizer assim. Ela tem uma maneira de ser escrita corretamente. Você não pode fugir disso aqui, porque senão sua conclusão não vai solucionar nada, sabe? Então é importante que vocês sigam esse passo aqui. Bem, no desenvolvimento, nós vimos que o individualismo e o precário sistema de transporte compromete a efetividade da lei seca, que é o tema da redação. Então, a conclusão, que é composta da reafirmação da tese, da proposta de intervenção e da idealização do tema, no período de reafirmação da tese, da conclusão, eu elaborei o seguinte padrão de resposta. Por isso, como assim? Lembra da pergunta que a gente fez aqui no desenvolvimento? Ela vai servir para todo o texto. Por quê? Lembra do fenótipo e do genótipo. É uma mesma ideia gerando tudo. Ou seja, uma mesma pergunta tem que gerar a resposta para toda a redação. Então, lá no passo 3, na aula passada, quando eu disse que 3 linhas da ideia fixa seriam responsáveis pelas 30 linhas do texto, eu não estava exagerando. Porque essas 3 linhas, quando questionadas, elas vão originar exatamente todo o argumento do texto. Ou seja, aqui, por exemplo, a autora aborda o individualismo como um fator comprometedor da efetividade da lei seca, que é o tema da redação. E ela abordou aqui no desenvolvimento do texto o porquê, ou seja, por que é uma causa, ela fundamentou esse pensamento e ela explicou como que esse pensamento ocorre. Ou seja, depois que a gente já viu que isso é um problema, como que isso é um problema, como que isso se dá um problema, de acordo com quem isso é um problema. Então, tipo assim, você já viu que tudo é um problema, que isso só está dando merda para a realidade do Brasil. Então, o que você quer fazer? O que você tem que fazer na conclusão? Você vai ter que solucionar essa proposta. Mas antes de solucionar essa proposta, lembre-se que o texto, o corretor, ele viajou, ele deu uma viagem aqui, ó, em o quê? Bota aí 16 linhas que vai ter aqui, enfim, eu não contei. Ou seja, ele viajou de John Locke, ele viajou de baixa disponibilidade de ônibus. Enfim, ele fez uma tour pelo tema aqui. Então, aqui na sua reafirmação da tese, você vai puxar esse corretor de volta para a sua ideia. E como que você vai fazer isso? É simples, você vai reafirmar o que você já disse na redação. Então, quando eu coloquei aqui em vermelho e aqui em laranja, é para você reafirmar os pontos que você já trabalhou aqui na sua tese. Quando eu digo reafirmar, não é copiar a sua ideia. Você não vai repetir palavra. Você vai reafirmar a sua tese já abordada. Por exemplo, aqui, ó, a lei seca se torna essencial para a diminuição dos acidentes provocados. Aqui, ó, em outras palavras, embora a lei seca seja promissora. Por quê? Ela é boa, né? Lembra que ela é boa. Aqui no texto que ela elaborou, é a mesma coisa, ó, perceba. Aqui, ó, afirmação. Portanto, a lei seca é importante para a redução do número de acidentes de trânsito. A lei seca é promissora, porém sua efetividade completa só ocorrerá com a mobilização da sociedade. A sua efetividade completa será alcançada com a adoção de medidas necessárias. Aqui, ó, na ideia central, na ideia fixa do texto. Entende? Ou seja, voltando na viagem, voltando no planejamento, o problema do individualismo e do precário sistema de transportes compromete um problema. E aqui você está explicando, fundamentando e afirmando que é um problema e como que ele se dá na sociedade. Na conclusão, você vai reafirmar essa ideia que você acabou de abordar aqui no texto todo.
Então, por isso, é necessário que medidas sejam tomadas. E que medidas são essas? Quais medidas são essas? Isso vai te introduzir ao período da proposta de intervenção. Para isso, proposta de intervenção, nós vamos ter duas soluções. Por que duas soluções? Porque nós trabalhamos dois pontos de causa. Lembre-se que isso é muito importante na redação. Você trabalhou duas causas, você trabalhou dois parágrafos trabalhando dois pontos diferentes de causa, duas soluções, porque você não vai deixar outra solução sem. Lembre-se disso, porra. Se você falou de um problema, se você falou de uma causa, como que você vai deixar o outro problema sem solução? Entende? Então, tipo assim, é um problema por quê? Isso é fundamentado por, uma vez que. Por isso esse problema tem que ser solucionado. Para isso, ou seja, você trabalhou no texto inteiro, aí chega na hora do para isso, que é para você solucionar isso, você não vai colocar, entende? Então aqui, inclusive, muita gente erra aqui, porque acaba não colocando uma proposta de intervenção relacionada ao que abordou no texto. Voltando à pergunta, mais uma vez, com a própria pergunta, a gente consegue responder na conclusão. Ou seja, o precário sistema de transporte e o individualismo é um problema, porque, fundamentado por, uma vez que, por isso, ele é um problema, reafirmando a tese, e para isso ser solucionado, proposta de intervenção, vamos para a solução 1, que é a solução para o argumento número 1. E qual é o argumento número 1 que a gente abordou? Está aqui, ó. O argumento 1 é de que a ausência do pensamento coletivo permite a ocorrência de acidentes. Ou seja, para que isso seja solucionado, o que tem que acontecer? Bom, o governo deve acrescentar ao currículo escolar disciplinas como cidadania e segurança no tráfego. E qual foi o ponto abordado na segunda causa, no argumento 2? A falta de transporte público estimula o uso do carro. E o que a gente tem que fazer para isso mudar? Para a solução número 2, deve-se fazer uma reforma no sistema de transportes públicos, aumentando o número desses nos horários noturnos e nas cidades periféricas. Percebe que com esse questionário você já conseguiu solucionar diretamente os dois pontos de causa, sem ter que ficar pesquisando, ou sem ter que ficar pescando lá no campo do raciocínio, do pensamento, ou com a ponta do lápis no papel esperando resposta. Com o próprio questionário você já chega numa resposta muito mais rápido do que você fazer sem um questionário. Então por isso que eu indico o roteiro para todo mundo, porque com o roteiro fica tudo mais rápido. Enfim, de posse da solução, de posse da proposta de intervenção, aqui que vem o arremate do texto. É aqui que vem um dos maiores segredos da redação, a idealização. Como assim idealização? Bem, você acabou de falar que isso é um problema na conclusão. E você disse que para isso precisa ser feito tais coisas, tais soluções. Ou seja, feito isso, como que a sociedade vai ficar? Daí vem o terceiro padrão de resposta da conclusão, que é aquela conjunção que a gente já conhece, que é uma conjunção de conclusão. Ou seja, com o andamento da proposta de intervenção que você abordou, como que a sociedade vai ficar? A sociedade caminhará para um trânsito mais seguro e menos individualista. Olha aqui no texto. Dessa forma, será possível reduzir o número de mortes no trânsito e chegar a uma sociedade menos individualista. Está aqui, ó. Dessa forma, conectivo de conclusão. Enfim, a aula foi essa. Eu espero ter sido claro com vocês, bastante objetivo. Se ficou estranho para vocês, escreve nos comentários. Eu refaço essa aula. Eu devo ter me embolado aqui em alguns pontos. É importante que o que eu estou falando aqui, que esse questionário aqui, ele não é a sua redação. Assim, para alguns, pode parecer gigante isso aqui. Por exemplo, meu Deus, se eu for perder meu tempo fazendo isso aqui no Enem, já vai dar, acabou a hora da prova e eu ainda não consegui, e eu ainda não vou terminar, porque isso aqui está gigante. Gente, é importante que essas partes coloridas aqui, elas não vão estar presentes no seu questionário. O seu questionário, ele tem que estar vindo só com introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas perguntas aqui, por quê? Você só escreve lá por quê. E o resto você escreve, tá ligado? Você não precisa ficar escrevendo isso tudo aqui. Entende? O planejamento, ele vai ser só um rascunho da sua redação. Você vai desenvolver a sua redação no texto, lá naquela folhinha que tem do texto mesmo, para você desenvolver.
depois você vai passar limpo para o seu gabarito oficial. Mas é importante que antes de iniciar a prova, você já elabore esse questionário aqui, com a ideia fixa. Porque quando você voltar, já vai estar lá tudo prontinho. Você já vai ter o argumento que você vai utilizar, você já vai ter os pensadores, as contextualizações que você vai utilizar, as propostas de intervenção já vão estar prontas. Enfim, eu espero ter sido claro assim nesse texto e desculpa se eu fui um pouco confuso, se eu não soube explicar. Se não ficou boa essa aula, fala pra mim que eu regravo essa aula. Por favor, gente, me dê o feedback de como tá sendo as minhas aulas. Eu preciso saber. No mais, obrigado e tchau, tchau.